Você está pagando um valor extra por um recurso de segurança que não possui totalmente? A câmera que controla o assistente de faixa, a frenagem automática e o controle de cruzeiro adaptativo do seu carro. Ela está colada no topo do para-brisa, apontada para o sol, funcionando com eletrônicos que nunca foram projetados para sobreviver dentro de um carro. E quando ela parar de funcionar, o concessionário vai te cobrar $2.000 para substituir uma peça da qual você precisa. Em primeiro lugar, porque o governo mandou a montadora colocá-la ali. Em 2003, a Honda introduziu o assistente de faixa em um único modelo no Japão. Era opcional, era caro e a maioria dos compradores não queria. Hoje, 86% dos veículos novos vendidos nos Estados Unidos vêm equipados com alguma versão desse recurso. Até setembro de 2029, a lei federal exigirá esse sistema em todos os carros, caminhonetes e SUVs vendidos na América. Não há opção de exclusão. Não existe versão básica com desconto. Você vai comprar, queira ou não. Aqui está o que eles não estão te contando. A câmera que opera esse sistema fica no topo do para-brisa, montada em uma carcaça de metal, cozinhando sob luz solar direta durante toda a vida útil do veículo. A eletrônica interna utiliza solda que foi banida de aeronaves militares por não ser confiável o suficiente. E quando a câmera falhar e donos de Honda, Volkswagen, Audi e Subaru vão te dizer que isso vai acontecer, você não poderá consertá-la sozinho, não poderá usar peças paralelas e não poderá dirigir sem acionar luzes de advertência em todos os sistemas de segurança do carro ao mesmo tempo. Nesta investigação, vamos expor 3 crimes de engenharia dentro do seu sistema de assistência de faixa. A armadilha da solda que eles colocaram na câmera, o bloqueio do para-brisa que transforma um conserto de $200 em um pesadelo de $2.500 e o mandato federal que garante que você nunca poderá dizer não. O primeiro crime começa com a solda. Por quase 100 anos, os fabricantes de eletrônicos usaram solda de estanho chumbo. Ela era confiável, era flexível e suportava o calor da maneira que uma junta metálica dentro de um veículo precisa suportar, expandindo e contraindo sem rachar. A indústria aeroespacial confiava nela. Os militares a exigiam. E funcionava. Em 2006, a União Europeia promulgou a Diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas. Ela proibiu o uso de chumbo na solda de eletrônicos de consumo. A indústria automotiva seguiu o exemplo. As câmeras instaladas no seu para-brisa passariam a ser fabricadas com a nova formulação sem chumbo. No papel, isso parece progresso. Na prática, foi o início de uma contagem regressiva para a falha dentro de cada câmera de assistência de faixa nos Estados Unidos. Aqui está o problema de engenharia. A solda sem chumbo é mais quebradiça do que sua antecessora quando submetida a estresse térmico repetido. A câmera, instalada no topo do seu para-brisa, não está em uma sala com temperatura controlada. No inverno, faz 28 graus. No verão, com o carro estacionado sob sol direto, o ar dentro daquela carcaça metálica da câmera atinge temperaturas altas o suficiente para fritar a eletrônica. Depois o carro esfria durante a noite. No dia seguinte, volta a assar. Esse ciclo de expansão e contração é chamado de ciclo térmico e é o inimigo das juntas de solda. Dentro dessa câmera, há um chip processador conectado à sua placa de circuito por meio de centenas de minúsculas esferas de solda dispostas em uma grade, um design chamado de Ball Grid Array. Com a solda sem chumbo, essas esferas se desgastam. Elas racham. A conexão entre o chip e a placa se torna intermitente, até falhar completamente. Isso não é uma teoria. Os técnicos que reparam essas câmeras em veículos Honda, Audi, Volkswagen e Porsche abrem as carcaças e encontram sempre o mesmo problema. Juntas BGA trincadas. Chips FPGA danificados.
danos causados pelo calor em um componente que nunca foi projetado para suportar o ambiente em que foi instalado. O que torna isso particularmente condenável é que as indústrias militar e aeroespacial perceberam o mesmo problema logo no início. Eles solicitaram e receberam isenções da diretiva RoHS, especificamente porque a solda sem chumbo não era considerada suficientemente confiável em condições operacionais extremas. Sua câmera de assistência de faixa, um dispositivo que controla a frenagem automática, não recebeu essa isenção. Os proprietários de Honda vivenciaram esse problema em tempo real. Um Accord de 2018 com 60 mil milhas. Um CRI de 2016 com menos quilometragem do que isso. Um dia tudo funciona. Na manhã seguinte, uma série de avisos no painel de instrumentos. Assistente de manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, mitigação de colisões, partida por estrada. Mitigação. Todos falham simultaneamente porque cada um desses sistemas utiliza a mesma câmera no para-brisa. O revendedor diagnosticou uma falha na câmera multifuncional e o orçamento foi de $1.800. A câmera está em falta no mercado nacional há meses. A empresa que fabrica o componente da câmera supostamente não irá reparar as unidades defeituosas. Você não pode consertar isso. Você só pode substituí-lo. Na concessionária, ao preço da concessionária. Mas mesmo que sua câmera sobreviva à solda, há um segundo problema à espreita, e ele envolve o seu para-brisa. Uma pedra atinge o seu para-brisa. Isso acontece com todo mundo. Em 1995, você ligava para uma vidraçaria, pagava $150 do próprio bolso ou acionava o seguro, trocava o para-brisa em 1 hora e ia para casa dirigindo. O conserto estava concluído. O carro estava inteiro. Hoje, se você possui um veículo fabricado após 2017 com uma câmera de segurança voltada para a frente e instalada no para-brisa, 85% desses veículos exigem calibração. Em toda a troca de vidro, substituir o vidro é apenas o começo do seu problema. A câmera de assistência de faixa é calibrada para enxergar através de um para-brisa específico. Ela foi programada para a taxa exata de transmissão de luz, clareza óptica e curvatura do vidro original de fábrica. Quando você instala um para-brisa de reposição, mesmo que seja de espessura e especificação idênticas, a calibração da câmera é prejudicada. O sistema apresenta erros, os recursos de segurança ficam offline e você não pode recalibrá-lo sozinho, pois a calibração exige equipamentos de diagnóstico de nível concessionária, um espaço interno controlado com iluminação precisa, painéis-alvo posicionados a distâncias específicas à frente do veículo e um software que é proprietário do fabricante. É aqui que o crime se torna visível. Muitas montadoras especificam que apenas vidros originais do fabricante serão aceitos para recalibração. Um concessionário vai olhar para o para-brisa do mercado paralelo que sua seguradora pagou e se recusar a mexer na câmera. Eles vão dizer que o vidro é incompatível. Eles vão dizer para você trocar o para-brisa por um vidro original do fabricante primeiro, vidro que custa significativamente mais caro do que a versão do mercado paralelo, e só então voltar. O Insurance Institute for Highway Safety testou o que acontece quando uma câmera de assistência de faixa está desalinhada em apenas 0,4 graus. Isso é menos de meio grau. O resultado foi que o monitoramento de faixa do sistema ficou desviado em 15 centímetros de um lado e 38 centímetros do outro. Um desalinhamento que você não consegue ver a olho nu. Em um sistema de segurança, você não pode consertar em casa. A calibração sozinha custa de $250 americanos a $700 americanos na maioria das oficinas. Em uma concessionária, pode chegar a $1.200. E esse não é um gasto único. Trabalhos na suspensão exigem isso. Um alinhamento de rodas pode exigir isso.
Uma pequena batida, mesmo que não tenha tocado no para-brisa, pode tirar a câmera da especificação. Uma troca de pneu que altere levemente a altura do veículo pode prejudicar o campo de visão da câmera. Proprietários do Honda Pilot relataram levar seus veículos à concessionária após a substituição do para-brisa. Assistindo o concessionário tentar calibrar com o vidro original de fábrica, não conseguir realizar a calibração e, em seguida, ser informado de que a própria câmera precisava ser substituída. O conserto do para-brisa, que começou em $200, terminou em $3.000. Mas o crime final é aquele sobre o qual ninguém está falando. O governo federal está prestes a tornar obrigatória a instalação dessas câmeras em todos os carros dos Estados Unidos. Até recentemente, esse era um problema que você podia evitar. Você podia escolher uma versão básica do modelo. Você podia comprar um veículo sem o pacote de câmeras. Você podia optar por não ter. Essa opção está sendo retirada de você por lei. Em 9 de maio de 2024, a Administração Nacional de Segurança no Trânsito em Rodovias publicou a Norma Federal de Segurança de Veículos Motorizados número 127. Ela exige que todo carro de passeio, caminhão, SUV e ônibus com menos de 10.000 libras vendidos nos Estados Unidos seja equipado com frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal, detecção de pedestres, alerta de saída de faixa e assistente de permanência em faixa. O prazo para conformidade é 1º de setembro de 2029. Todo carro, todo caminhão, sem exceções, sem opção de exclusão. O governo tomou uma decisão. Essas câmeras estarão em todo veículo que você tiver permissão para comprar. O que o governo não fez foi estabelecer qualquer exigência sobre quanto tempo as câmeras devem durar. Não existe um padrão mínimo de vida útil para os sensores. Não há limite de custo para a substituição. Não há proibição do bloqueio de vidro original pelo fabricante. Eles tornaram o recurso obrigatório e deixaram o preço a cargo dos fabricantes. Essas escolhas têm consequências e elas já estão sendo discutidas judicialmente. Em abril de 2021, uma ação coletiva de 187 páginas foi movida contra a Subaru em um tribunal federal em Nova Jersey. Alegava-se que o sistema de assistência ao motorista EyeSight, especificamente sua função de assistência de permanência em faixa, era propenso a falhas e podia desligar completamente enquanto o veículo estava em movimento. O processo afirmava que a Subaru tinha conhecimento de defeitos no sistema desde pelo menos 2012 e conscientemente deixou de divulgá-los aos compradores. Após 4 anos de litígio, o caso foi resolvido em 2025. A Subaru manteve, durante todo o processo, que não havia nada de errado com seus veículos. Os proprietários que lutaram por 4 anos receberam aproximadamente $5.000 cada um. Isso não é um caso isolado. A Honda enfrenta investigações ativas de ações coletivas devido a falhas nas câmeras do sistema Sensing em todos os modelos que possuem o sistema. Após setembro de 2029, você não poderá mais comprar um veículo novo que não possua esse hardware. Você não poderá optar por não usar o sistema quando a câmera falhar. Você não poderá desistir do orçamento. Então, o que você pode fazer a respeito? Veja o que as pessoas mais espertas já estão fazendo, e é mais simples do que você imagina. Se você está procurando um veículo, considere comprar um modelo 2024 ou anterior. O mandato federal não se aplica a carros que já estão em circulação. Modelos fabricados antes do prazo de conformidade ainda oferecem versões sem todo o conjunto de câmeras. Essa janela está se fechando, mas ainda não se fechou completamente. Proteja a câmera que você já possui. O principal inimigo das câmeras de assistência de faixa montadas no para-brisa é o calor. Estacione em uma garagem ou na sombra sempre que possível. E aqui vai um alerta contra-intuitivo. Não use um parasol dobrável no painel.
Ele bloqueia o calor de entrar na cabine, mas prende esse calor entre o parasol e o vidro, concentrando-o diretamente na carcaça da câmera. Você vai superaquecer a câmera mais rápido do que se tivesse deixado o carro descoberto. Se a sua câmera falhar, não vá direto à concessionária. Procure terceiros. Oficinas especializadas em reparo de placas de circuito automotivo podem realizar um rebolling de chip BGA, o mesmo reparo que resolve a causa raiz da falha por calor, por $150 americanos a $300 americanos. A concessionária vai cobrar $1.800 americanos ou mais para substituir toda a unidade. A falha está nas soldas, não no chip em si. Encontre um técnico que saiba a diferença. Eles obrigaram a instalação da câmera no seu carro. Eles não obrigaram que a solda durasse. Eles também não obrigaram o custo de calibração, para ser justo. Eles não obrigaram que o para-brisa pudesse ser substituído sem uma visita à concessionária. Cada uma dessas omissões foi uma escolha. E como uma norma federal agora tornou essa tecnologia obrigatória em todos os veículos vendidos nos Estados Unidos, você vai pagar por essas escolhas pelo resto da sua vida como motorista. Pare de deixar que eles digam que isso é progresso. Mantenha seu carro antigo funcionando se puder.